Amanhã, terça-feira, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha. Esse debate no STF tem como base um recurso apresentado pela Defensoria Pública em 2011, que questiona a condenação de um homem pego em flagrante com 3 gramas de maconha. Agora, os ministros discutem também os critérios para diferenciar usuários de traficantes. Atualmente, a Lei de Drogas determina que a definição vai ficar a critério do juiz. Até o momento, a Corte tem 5 votos favoráveis e 3 contra. E tem um voto do ministro Dias Toffoli. Um voto do ministro Dias Toffoli que adere ali à ideia da maioria, mas com algumas ressalvas na visão dele. A lei vale, só não tem natureza penal. Olha só para você que nos acompanha por imagens como tem decidido os ministros a respeito da quantidade. Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes autorizam, na visão deles, até 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. Até 25 gramas ou 6 plantas fêmeas decidem ministro Cristiano Zanin e Nunes Marques. A definição a vir do Congresso é como vota o ministro Edson Fachin e também o ministro André Mendonça. Deise Chocari, aquela polêmica da descriminalização ou não do porte de maconha para uso pessoal. Olha, Kobayashi, acho que esse é um dos temas mais polêmicos que a gente tem aqui. Eu sou contra qualquer utilização de droga, absolutamente. Entendo que algumas são utilizadas para fins medicinais e aí tudo bem, se for comprovado pela ciência, tudo certo. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui na Jovem Pan, tem alguns pontos que eu quero destacar em relação a esse debate. Primeiro, acho que no meio disso tudo, que bom que o debate tem sido longo, né? Que bom que os ministros têm debatido, já que a gente tem que ver alguma coisa positiva no meio disso, o debate tem sido longo, né? Com idas e vindas, mas pelo menos não tem sido feito a toque de caixa, como alguns outros projetos que a gente vê aqui no Brasil, que são discutidos, nem discutidos na madrugada, aprovado em 30 segundos e a população tem que engolir, né? Lamentavelmente, esse debate, de novo, reitero o meu ponto, ele não é feito pelo Congresso Nacional, né? A gente está vendo aqui o que o João falou no início do programa, tudo aqui no Brasil é judicializado e vai acabar no STF, né? Então, parece que o voto da gente é colocado numa lixeirinha no dia seguinte, né? Infelizmente. Eu reitero o meu ponto, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado para não penalizar uma população desfavorecida no Brasil, né? A gente sabe como são as penitenciárias aqui. A partir do momento que a pessoa entra na penitenciária, não importa o que ela tenha feito, ela vai ser coagida pelas grandes facções, que são um dos grandes problemas do país. Por isso que a gente até, quando vê esse projeto que a gente estava discutindo anteriormente do Marcos Duval, né, que melhore a questão da segurança pública no Brasil, para que ela tenha a potencialidade de combater as facções dentro das cadeias, mas eu tenho medo que, se esse debate não for feito com a seriedade que ele necessita, que apenas os menos privilegiados sejam punidos, né? Mas, de novo, assim, está na hora de chamar atenção para o Congresso Nacional, né? João Belucci. Você vê, Kobayashi, que até os ministros que entendem pelas 60 gramas, né, que segundo se especula e dizem os especialistas, seria o suficiente para mais de 60 cigarros de maconha, né, que é uma quantidade gigantesca, ou as 6 plantas fêmeas, né, que a planta que vinga é a fêmea, não é a planta macho. O que se lamenta é isso, o debate ele, no Congresso e no STF em concomitância, um querendo dizer quem manda mais. No Congresso foi aprovado a criminalização de qualquer porte e posse de drogas, qualquer quantidade. Na minha visão, foi feito de forma equivocada a PEC, né, foi feita uma PEC para enfiar ali na Constituição, artigo falando que é crime qualquer porte e posse de drogas. Sempre houve e haverão consumidores de drogas. Fica complicado você punir o usuário em si, né? Até porque é uma questão histórica, longa e de multifatorial. O outro ponto é que a legalização por si só, que seria o que aconteceria se esses votos prevalecessem, ela não acaba com o tráfico. Vide o mercado de cigarros, que se estima que é maior que o mercado legal. O mercado ilegal de cigarro, a estimativa é que ele é maior que o legal. O álcool também tem um mercado ilegal, então uma coisa não acaba com a outra. E a legalização por si só, quem já detém o mercado consumidor, o maquinário, né, todo o trânsito ali, são os traficantes. Então, legalizando, só abriria um CNPJ e ampliaria o seu mercado, né? Ficaria nos dois campos, o ilegal e o legal. E os países que legalizaram ainda têm o mercado ilegal também por conta do custo. Assim, muitos fatores envolvidos. O que se lamenta é o tema estar em discussão no Supremo, mas como a gente falou, a Deise colocou também, tudo vai para o Supremo, então eles acabam tendo que decidir sobre tudo. Andou bem
Edson Fachin e o André Mendonça, se não me engano, que falaram que o tema é do Congresso. E o tema é do Congresso, não é do Judiciário. E já tem uma lei, no caso, né? Já tem uma lei que entram muitas narrativas sobre o tema, que a polícia faz isso, faz aquilo, mas assim, é interesse da sociedade discutir o tema de uma vez por todas. Não vejo a legalização como o melhor dos caminhos, Kobayashi. E a sua avaliação, Ricardo Rose? Você é a favor ou é contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal? Isso que está sendo julgado no STF, mas que também caminha lá no Congresso com uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, de autoria, inclusive, do presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, visa incluir lá na Constituição de que a lei vai, sim, criminalizar o porte e a posse de drogas, mesmo para uso pessoal. Ricardo Rose, sua avaliação. Nelson, eu sou, assim como a Deise falou aqui, eu sou contra o uso de qualquer tipo de droga, desde que não seja de drogas ilícitas, né, que nós estamos falando aqui. Não estamos discutindo a questão medicinal eu apoio e não é essa discussão que nós estamos tendo aqui. Para me aprofundar no tema, eu tive a oportunidade de, algumas semanas atrás, conhecer um modelo que tem na Holanda, em Amsterdã. Fui lá estudar e ver de perto. É um dos países mais antigos que fez ali a liberação, entre aspas, né, do uso da maconha em lugares específicos. Naquele país que tem uma cultura diferente da nossa, tem toda uma lógica de pensamento diferente da nossa, a Holanda, você pode utilizar em lugares específicos, os chamados coffee shops. Se você for pego na rua, você vai preso, não pode fumar na rua, e na rua eles estabeleceram que é aceitável, você não vai ser preso, se tiver até 5 gramas para uso pessoal. Você, seja turista, seja holandês, seja lá quem for, não importa. Você pode fumar em estabelecimentos específicos, cadastrados pelo governo, o governo vem cercando cada vez menos, vem diminuindo, cerca de 162 estabelecimentos tem na cidade de Amsterdã, na região metropolitana de Amsterdã, desses estabelecimentos onde você pode consumir ali dentro. Na rua não pode fumar, na rua não pode portar. A exceção é até 5 gramas. Então me causa uma estranheza essa discussão no STF de até 60 gramas. Se a Holanda tem anos à frente nessa legislação, na expertise desse processo, ela vem endurecendo ano após ano essa legislação. Aqui a gente está discutindo a possibilidade, a maior parte dos votos dos ministros até agora é para liberar até 60 gramas. É uma quantidade muito grande para você ficar ali no universo. Eu sou contra, porém acho também que a gente tem que discutir, porque hoje a maioria das pessoas que são presas e lotam as cadeias tem um porte pequeno. Então ali mesmo eu sendo contra, eu entendo, são mais de 3 milhões de casos no estado de São Paulo. É um número muito grande, 3 milhões de casos é muito grande. É isso que falou o ministro Alexandre de Moraes numa das apresentações dele no STF, quando defendeu o voto dele. Então, realmente, a gente tem que chegar em algum consenso. Eu acho que o lugar certo para essa discussão é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal. E o Congresso está indo por um caminho. Deveria abrir melhor essa discussão, discutir isso tecnicamente melhor, para a gente chegar num consenso no Congresso Nacional, aprovando um projeto de emenda à Constituição que seja mais homogêneo com o pensamento da nossa sociedade. Deixar para o Supremo, provavelmente, o que vai passar é até 60 gramas e aí nós vamos ter um grande problema. Leandro Ferreira, meu amigo, você sabe que uma das grandes críticas contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal é de que vai estar, de alguma maneira, liberado do ponto de vista penal. Não vai ser crime mais você portar drogas para uso pessoal, vai continuar sendo um ilícito administrativo, não se sabe com que efetividade, porque não fica claro quem é que vai fiscalizar, punir. Se não é crime, vai ser o delegado, se não é crime, vai ser a justiça criminal que vai mandar algum usuário ir assistir uma palestra de que droga faz mal. Enfim, essas discussões à parte, você sabe que quem critica isso diz que, apesar de uma liberação para o usuário, teremos a continuidade do crime de tráfico de drogas. Como é que alguém vai comprar e vai portar legalmente do ponto de vista penal se vai ter que comprar de um traficante? Não vai estar alimentando a criminalidade da mesma maneira, Leandro Ferreira? Koba, muito importante sua questão, até porque ali no gráfico, né, que apareceu na tela para a gente, está muito claro que se trata de uma determinada quantidade por gramas ou as plantas, né, diretamente. Hoje há um número crescente de pessoas que, legalmente ou não, né,
têm as suas próprias produções de cannabis, né? Algumas por necessidade médica, inclusive, enquanto não obtêm o direito, por meio de habeas corpus, de cultivar ou de adquirir a medicação necessária para o seu cuidado, né? Mas não é só a questão do porte de quantidade de fumo, mas também a própria planta, né, que está subentendido ali nos votos dos ministros como parte da discussão. Agora, o que eu vejo é que a gente, no Brasil, por uma questão que supostamente é de carga valorativa, está ficando para trás numa discussão que o mundo inteiro está fazendo no sentido da descriminalização, inclusive para além da questão médica, né? Inclusive para a questão de recreação. Se você vai hoje ao Canadá, aos Estados Unidos, a Portugal, onde está o Fernando Capese nesse momento, a Espanha, é verdade, né? Você, na rua, você sente as pessoas consumindo não só o cigarro de maconha, diversos produtos de maconha, né, que você tem acesso para questões terapêuticas, não necessariamente médicas, né? Ou simples acesso recreativo mesmo. A Holanda, Ricardo, eles têm uma legislação mais dura do que esses mais recentes, porque na época em que esse era o único local onde as pessoas poderiam consumir de forma segura, acabava levando muita gente para lá. Mas a própria Holanda tem discussões para rever e ampliar a quantidade acessível da cannabis para o seu cidadão, né? Então, eu vejo que nós estamos ficando para trás. O mundo inteiro, né, as grandes indústrias estão olhando para isso, inclusive para além da questão do fumo, estão olhando, por exemplo, para a questão têxtil. O cânhamo industrial é algo que tem uma importância muito grande para diversas indústrias e que pode representar uma fronteira de desenvolvimento, e a gente não pode ficar para trás por um preconceito burro, né? Porque é um preconceito que, na verdade, administra os medos da população, né, de forma ali à flor da pele, né, enquanto existem outros interesses por trás, como, por exemplo, a indústria do cigarro, que não quer concorrência com uma possível indústria que venha a existir do uso da maconha, né? Então, eu vejo que nós temos que superar tudo isso, né? Nós temos que ter um melhor entendimento. Eu até olhei aqui aquela música dos anos 90, hein? Do Cachimbo da Paz, do Gabriel Pensador, ele fala assim: apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. E aí lá na frente ele fala assim: querem proibir, querem liberar, e a polêmica chegou até o Congresso, né? Então isso está previsto numa música, nas artes brasileiras dos anos 90, e só agora que a gente vai fazer essa discussão. Acho que estamos muito atrasados, e melhor que seja no sentido da liberação, porque quem proíbe hoje são países totalitários, como a Arábia Saudita e Irã, enquanto os grandes liberais estão aí avançando. Mas quem libera, como lá na Holanda, o Ricardo trouxe um lado interessante aqui. Porque lá tinha essa questão da legislação ser a única na época, se tornou de fato um problema. Um monte de turista indo lá para consumir maconha. Não é isso, estou falando da quantidade. Porque onde é liberado, um monte de turista indo para fazer uso da maconha, lá o porte e a posse de maconha é 5 gramas. Aqui a decisão fala em 60. Quantas vezes mais? A legislação da Holanda está desatualizada. A legislação da Holanda vai ter que passar por... Você acha 60 gramas? Eu não tenho uma ideia. Eu não tenho ideia. Não sei se isso cabe num pires, num prato ou num balde. Mas assim, você só acha que 60 gramas, segundo o João Belushi, dizem dá para fazer 60 cigarros. É uma quantidade adequada para o portador, para o usuário de drogas? Você acha que o cara não tem condições de estar com 60 gramas vendendo? 1 grama aqui, outra ali, e aí? Ô Nelson, me permite só um aporte aqui. Primeiro que é muito. 60 gramas é uma quantidade grande para o cidadão estar andando no meio da rua. Eu estou fumando, eu vou fumar, eu vou usar. É muito. Casos de experiência de quem já tem lá na Holanda 5 gramas. Nós não estamos aqui discutindo 10, 15. Não estamos falando de 60 gramas. Primeiro ponto. Segundo ponto, vai comprar de quem, gente? A nossa discussão está muito atrasada. O STF está discutindo se pode ou não andar com 60 gramas na rua, mas vai deixar pendente para o Congresso Nacional, e é por isso que essa discussão tem que acontecer no Congresso, é de quem você vai comprar. Então, já que é para fazer uma discussão sobre esse tema, tem que ser aprofundada, porque ela está extremamente superficial. Você pode ficar com 60 gramas no meio da rua, vai liberar geral, essa é a realidade.
Vai liberar geral, querido. Essa é a triste realidade desse projeto no STF. O Congresso tem que trazer essa responsabilidade para si. É para isso que a gente elege os parlamentares, para representar a vontade do povo. Discutir profundamente o que está acontecendo no mundo, se a gente tem que fazer, como tem que fazer esse processo. O caso do Uruguai, que eu acho que é um caso até melhor do que o caso da Holanda ou do que está acontecendo em alguns estados norte-americanos, mas a gente tem que ter uma decisão de saber como esse cidadão pode ou não pode consumir, onde ele pode ou não pode consumir. E agora, 60 gramas para portar andar na rua é um exagero, é um absurdo. Ô Deise, eu queria saber de onde saiu esse número? De onde? Assim, quem teve essa ideia? 60. A partir de onde saiu esse número? Porque assim, a discussão é mais ou menos a seguinte: é constitucional ou não é constitucional o artigo 28 da Lei de Drogas? E aí, na hora de votar, na decisão, saiu o número 60 gramas de maconha. E só para complementar. E outra, o artigo, a ação questiona a constitucionalidade ou não do porte de drogas para o pessoal. Mas na hora de decisão, não. Maconha até 60 pode. As outras continuam sendo proibido, sendo crime portar cocaína, crack para uso pessoal. E aí, Deise Tchocari? E lembra, Deise, que o caso originário, o primeiro que chegou no STF, que é esse que está dando toda essa repercussão, eram 3 gramas. A pessoa foi pega com 3 gramas. Isso é uma discussão. Das 3 gramas, abriram para 60 gramas. Olha para onde a coisa está indo. A gente nunca sabe para onde a coisa está indo, né? Mas, assim, 60 gramas eu não tenho muita noção também. Só que nem o Kobayashi faz o quê com 60 gramas, sabe? Mas me parece muito, ainda mais quando a gente vê exemplos como o que o Ricardo trouxe aqui da Holanda, onde é permitido na rua 5 gramas. E aí o Brasil está... O Brasil, que tem todo esse problema com segurança pública, tem todo esse problema com facções que administram drogas, a gente está discutindo 60 gramas, né? Então, me parece que tem um descolamento de alguns representantes brasileiros e de ministros, tem um descolamento com a realidade do Brasil, que às vezes eu me pergunto assim, que sociedade que eles estão olhando? Para qual sociedade eles estão olhando? Porque certamente não é para a brasileira. Ô, Koba, mas eu acho que assim, tem uma discussão recente que vem de um estudo do INSPER, lá do Daniel Duque e do Michael França, que saiu no final de semana passada. Como eu estava ainda meio mal e de cama, eu fiquei lendo essas coisas. Maratonou. Maratonei. E aí eles mostram lá, eles analisaram, Ricardo, acho que 2011 até agora, mais de 3 milhões de boletins de ocorrência relacionados a pequenos negociadores de drogas, pequenas apreensões de drogas, né? Um estudo estatístico, né? Então conseguiu categorizar tudo isso e ficou claro que houve 31 mil prisões a mais de pessoas pretas e pardas por tráfico de drogas em situações em que brancos foram tratados como usuários. Então, assim, eu não sei de onde veio esses 60 gramas, eu não entendo de quanto se usa de maconha para fazer uma determinada quantidade de cigarros, mas eu acho que tem uma discussão aqui por trás que é penal, que é sobre a quantidade e tal, que diz respeito a isso, tá? No âmbito dessa discussão aqui, 31 mil pretos e pardos presos a mais do que brancos em 10 anos, um pouco mais de 10 anos, do que numa situação similar em que as pessoas são tratadas ou como usuário ou como traficantes. Então, eu acho que essa discussão é urgente também por causa disso, porque o acesso à justiça é diferente dependendo da cor da pele, dependendo de onde é preso e dependendo do grau de instrução que a pessoa tem, como mostra esse estudo. E aí, João Belucci? O que eu ia complementar é que no sentido do peso, é que se estima que uma caixa de cigarros, né, tenha mais ou menos 16 gramas e ela tem 20 cigarros, né? Então, numa analogia com o cigarro de tabaco, né? Então, numa analogia, seria mais ou menos cerca de 4 caixas, né, de cigarros de tabaco com o cigarro de cannabis, né, de maconha. Então, é um excesso danado. E também não sei de onde surgiu os 60, nem de onde surgiu os 30. Na minha visão, Edson Fachin e André Mendonça, que falaram que é no Congresso, e esses estão corretos, mas é minoria, né? Vai acabar legalizando. E quem já detém o mercado vai continuar nos dois polos, o ilegal e o legal. E você acha que a legislação do jeito que está hoje é racista? Porque o Leandro está trazendo um dado aqui. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E aí? Eu acho que não. Esse dado é bem parcial, né? Que o Leandro não trouxe o estudo inteiro. Então fala, quando eram os brancos... Tudo bem, vai falar, quando eram os brancos não foram presos, e quando eram os negros e pardos foram. Lembrando que a questão do pardo também varia muito, né? Todos nós aqui podemos ser considerados pardos, né? Segundo os estudos. Ah, nem todos. E aí, Leandro? Mas João, qual que é o dado em si? Os negros e pardos foram mais presos que os brancos, é isso? Em situações similares, em que as pessoas
foram presas em regiões Mas tem o dado do singulares. policial que prendeu se ele era branco, preto ou pardo? Não, é uma análise estatística de 3 milhões de boletins de ocorrência. Mas é muito local a quantidade, Mas o que eles estava tentam fazendo. equilibrar. João, dá uma olhada lá no estudo, no site do INSPER, tá Me lá. manda, então. É do Daniel Duque e do Michael França. Esse estudo mostra claramente que, se você considerar idade igual, escolaridade igual, lugares similares onde as apreensões foram feitas, pobres, pretos e pardos têm uma maior incidência de serem tratados pela polícia como traficantes e não como usuários. Mas eles estavam traficando ou consumindo? Não... A questão é que houve uma apreensão. Quando o cara é branco, a tendência é que ele tenha maior chance de ser considerado usuário. Esse é o objetivo. Foram 31 mil a mais de prisões de pretos e pardos. Agora são 14 horas e 58 minutos, rápido intervalo para quem está na rádio. Mas aí eu quero saber o seguinte, beleza, pegou lá, tem uma distinção no tratamento, vamos supor que isso seja uma realidade aí então, posta. Há uma distinção no tratamento pelo policial. Quem julga não é o policial, quem julga é o juiz. Mais do que isso, quem revê o julgamento do juiz é o desembargador. Quem revê o julgamento do desembargador, ou dos desembargadores, são os ministros. É um judiciário inteiro com tanto de recurso. Será que o problema é da lei? Se a gente tem diferença de tratamento? Será que o problema é a constitucionalidade ou não do artigo 28 ou é a forma de tratamento das condenações judiciais, que condenam uns a traficantes, ao crime de tráfico, e outros como usuários? Não fica ruim colocar na conta da polícia, já que tem uma cadeia no sentido de não uma cadeia de prisão, né? Uma cadeia no sentido de uma série de instâncias e de instituições das mais diferentes, sejam até nas regiões ou dos polos do poder, ô Leandro Ferreira? Eu também não quero consumir tanto tempo assim, mas você sabe, Koba, que em algum momento da trilha de acesso à justiça, ser tratado como traficante ou como usuário, seja pela polícia, seja no seu recurso aos tribunais superiores, o fato de, em algum momento, você ser tratado como traficante estigmatiza aquela pessoa para o resto da vida. Estigmatiza aquela pessoa perante o sistema de justiça. Então, não é trivial que na porta de acesso do sistema de justiça, que é a polícia, há outras, né, mas essa é uma delas, ser tratado como traficante acaba estigmatizando, e acho que isso é um problema que o julgamento do STF vai ajudar, não é a liberar ou legalizar a maconha, é dar parâmetros objetivos para como as pessoas devem ser tratadas. Fecha. Rose e Boelucci pediram. Só para pegar um pedacinho aqui, que eu acompanhei esse estudo que o Leandro está falando, inclusive foi o estudo base para o voto do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro que o estudo, na minha opinião, ele tem uma pequena discrepância aqui. Quando ele fala de pretos e pardos, ele fala de sem escolaridade em torno de 20 anos de idade. Eles são realmente mais condenados por crime de tráfico. Quando ele fala de brancos, ele fala maiores de 30 anos com escolaridade, com ensino superior. Então aqui a gente tem uma pequena discrepância que pode ser inclusive o que determina na hora da prisão. Se ele tem 20 anos, ou seja, uma baixa idade, baixa experiência, foi prego, não tem baixa escolaridade, ele pode simplesmente falar, estava traficando. O que você estava fazendo com isso aí? Eu estava traficando, eu estava indo levar em algum lugar. Pega um branco com mais idade, com escolaridade superior, ele vai falar, não, eu sou usuário, eu estava com isso aqui para usar. E aí pode ter, entende? Não foi a mesma idade nem a mesma escolaridade que foi utilizado o estudo. E aí era necessário que a gente analisasse nas mesmas condições, no mesmo nível de escolaridade. A pergunta que fica é, se fosse um jovem de 20 anos, também branco, quantos desses também foram condenados por tráfico? É isso que tem de detalhe. É um detalhe interessante, porque se você tem mais escolaridade, mais idades, você naturalmente tem mais condições de adquirir uma maior quantidade de drogas para uso pessoal do que alguém sem escolaridade e sem a idade suficiente de uma formação, de uma profissão, enfim, independentemente da cor. Fala, João Belucci, para fechar. E ao que consta, precisa dizer isso. Eles estavam traficando de fato, independente da cor da pele? Isso é o mais importante, porque falar que tudo tem uma questão racialista no Brasil, eu sou totalmente contrário, porque é um país essencialmente miscigenado.